Meus irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre a importância da membresia. A gente está aí dizendo, né, como é bom ser igreja. Nós estamos numa reta final aí da nossa estação. Cuidado, e a gente está falando sobre ser igreja, a importância de ser igreja é o tema dessa noite. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para a gente ler um texto que a gente lê todo segundo domingo do mês, geralmente. Mas tem outros que a gente às vezes usa, mas esse aqui é muito clássico, é 1 Coríntios 11. Quero ler com vocês um trecho do verso 22, a parte B, o finalzinho aí de 1 Coríntios 11, versículo 22 até o verso 27. Por favor, acompanhe aí a leitura comigo. Está escrito assim: que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E eu estou aqui para falar da importância de ser membro. Membro de quê? Porque tem muitas coisas que a gente pode ser membro, né? Você pode ser membro de um clube, pode ser membro de uma associação, pode ser membro de um monte de coisa. E ser membro, como eu quero apresentar para você, que não tem nada a ver com ser membro de absolutamente nada do que esse mundo apresenta. Não. Ser membro da igreja de Jesus Cristo é ser membro do corpo de Cristo. Ser membro de uma igreja, não de uma igreja, mas da igreja de Jesus Cristo, é ser membro do próprio corpo de Jesus. Entendeu isso? Isso é muito... chega à literalidade, chega a ser literal. Não é literal no sentido que nós não estamos assim unidos em tecidos, não viramos um gigante, né, um quebra-cabeça, mas pela ação do Espírito Santo, nós somos um só corpo. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você e habita naquele crente lá no Japão, lá na China, e faz da igreja de Deus o próprio corpo de Jesus Cristo. Então nós somos os seus pés andando em toda parte, somos tuas mãos. É isso, nós somos o corpo de Cristo. E o contexto aqui, porque esse texto é clássico da ceia do Senhor, né? Qual que é o contexto? Por que o apóstolo Paulo, porque isso aqui não está no Evangelho, você viu, né? É uma carta. É a carta do apóstolo Paulo para os coríntios. Se você ler lá nos Evangelhos, você vai encontrar a ceia do Senhor também. Mas aqui, Paulo ele contextualiza a ceia do Senhor com um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Qual era o problema? O problema era a individualidade. Eles não estavam compreendendo o corpo de Cristo a tal ponto que quando eles iam celebrar a própria ceia do Senhor, eles faziam o seguinte, porque eles comiam o pão, não era daquele tamanhozinho que a gente serve hoje não, sabe, irmãos? O pessoal trazia um pão maior, até comiam outras coisas assim, né? Numa ceia, numa refeição, era chamado do ágape, né? A refeição do amor dos irmãos. E no meio daquilo celebrava-se a ceia. E o que estava acontecendo?
pessoal, um grupo lá, né, que é a panelinha, percebeu, por exemplo, assim, mas a gente traz um vinho bom e traz um pão bom, e tem o Joãozinho, o Manuelzinho, eles não trazem quase nada. Às vezes eles já chegaram aqui de mão abanando. Chega aqui, come, bebe. Vamos fazer o seguinte, nós aqui a gente vai chegar mais cedo, vamos começar o ágape mais cedo entre nós, a gente traz a nossa própria refeição, a gente traz o vinho, a gente toma à vontade, depois sobrar o Zequinha pode tomar também. Então, eles estavam com um problema, o problema, porque o apóstolo fala assim, tem até quem se embriague, o problema nem era somente a bagunça que eles estavam fazendo com algo tão sério, mas o princípio fundamental que eles estavam atropelando, que é o princípio da comunhão. Essa unidade do corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo, que eles estavam atropelando. Então, a prática deles, lá no inferno também tem, a prática da individualidade. O mundo, Satanás, tudo que não é de Deus, aponta para a individualidade. Tudo que é de Deus aponta para a comunidade. E o ponto é que eles não estavam discernindo o corpo. Que corpo eles não estavam discernindo? Às vezes a gente, na hora da ceia, você pensa assim, eles não estavam discernindo que aqui é muito sério, é o corpo de Cristo, é representação do sangue de Cristo, eles não estavam discernindo isso, é mais profundo do que isso, de fato eles estavam, mas é mais profundo, e é por isso que eu estou falando de ser membro, de membresia, eu estou falando da unidade que nós temos, a união que nós temos pelo Espírito de Deus. E o que é que eles não estavam discernindo? Eles não estavam entendendo o corpo de Cristo, a igreja. Eles não estavam entendendo a igreja. Irmão, porque não entender a igreja é não entender o próprio Cristo. Porque existe uma unidade entre Cristo e a igreja. Tanto que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a cabeça e nós o corpo. É Ele quem se coloca. Eu não faria essa afirmação se a Bíblia não fizesse. A Bíblia faz essa afirmação. Eu calo a minha boca, porque foi quem disse que Ele é o cabeça e nós o corpo, é o próprio Senhor. Então, não discernir o corpo é não entender a operação de Cristo através da igreja. Como que Cristo está unido à sua igreja. E ser membro de igreja, então, não tem nada a ver com ter carteirinha de clube, com ser membro de associação, com ser membro de uma fraternidade, ser membro de qualquer tipo de associação humana, não serve de comparação com o que é ser igreja. Ser membro de igreja é coisa séria, e muita gente banaliza, e muita gente não vive como membro de igreja. Tem a carteirinha, né? Aqui a gente não dá carteirinha, mas se você quiser eu faço para você. Dou diploma, se quiser eu te dou. Quer um diploma? A gente gostou de dar um certificado para o pessoal, vamos dar um certificado para todo mundo agora. Eu estou com vontade de dar, nós estamos, né, com vontade de dar para todos vocês. Todo mundo que é membro da igreja, vou dar um certificado para você agora. Quem não ganhou, vai ganhar. Só para lembrar a gente do compromisso. Só para lembrar a gente do compromisso. Mas não entende. Olha, a igreja, ela é expressão do Senhor. Como é que Jesus Cristo está sendo visto no mundo hoje? Através da igreja. Ela é a expressão. Como é que se expressa Jesus no mundo hoje? Através da igreja. A igreja, quer você goste ou não, por isso que eu falei aqui antes, não fala mal da igreja, não, você vai pecar. Guarda sua boca, fala não, fica caladinho. Cuidado. Ser membro da igreja, irmãos, precisa significar, literalmente, ser membro de Cristo. E aí eu falo aqui, mandando a real para você. Se você não é membro do corpo de Cristo, você pode ser membro da nona Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Mas ser membro do corpo de Cristo é algo mais profundo que uma cerimônia de batismo não pode te dar.
Uma cerimônia de recepção de membro não pode te dar. É algo que é dado a você pelo Espírito de Deus. É aquilo que Deus operou em você de salvação, porque quando Ele operou a salvação em você, Ele pôs em você como uma habitação permanente o Espírito dEle. E só aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus, que foram regenerados pelo Espírito de Deus e são habitados, eles são os verdadeiros membros. E eu quero que você reflita hoje se você é verdadeiro membro. Porque se você não está conseguindo compreender a igreja, não compreender a igreja é não entender o próprio Cristo. Então, nessa unidade, o propósito de Cristo e o propósito da igreja são o mesmo propósito. Não é parecido, não é vizinho, é o mesmo. Se não for, então tem um problema aí. E você precisa saber se tem problema na sua vida. O que é importante para Jesus tem que ser importante para um membro de Jesus. E a gente se propôs a fazer uma série de estudos aqui, nós vamos abordar mais esses estudos e dão o nome aí de o membro nota 10. Que membro? Quem que é esse membro? É o membro nota 10. Vamos dar uma nota para esse membro aí. Porque tem uns aí que não dá para passar não. Fica com 4,5, não dá para passar. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos prestar atenção. Você quer ser um membro nota 10? Não é da nona igreja, não. Por mais que a gente tenha a representação da igreja local, e é na igreja local que você vai ser esse membro, não existe um membro do lugar nenhum, né? Um membro do eu sozinho, eu sou membro de Cristo e reúno eu e Jesus lá em casa, eu e Jesus lá no monte, eu e Jesus, não existe isso diante da Bíblia. Pode ter na sua cabeça, vozes da minha cabeça, mas não da Bíblia. A Bíblia não é assim. E para Jesus, e para um membro nota 10, o importante, eu estou falando da importância de ser membro, o que é importante? É importante para Jesus, e é importante para o membro nota 10, a glória de Deus. A glória de Deus. Aí eu vou ler um versículo aqui, na verdade 2 versículos, eles estão em 2ª carta de Pedro, versículos 3 e 4. Estou falando da glória de Deus, é importante a glória de Deus, e aqui vai dizer assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmão, eu destaquei aqui, no meu aqui eu pus até um destaque assim, esse trecho aqui, ó, é assustador. Coparticipantes, aqueles que participam que estão juntos, coparticipantes da natureza divina, a natureza gloriosa de Deus. O que é a natureza de Deus, irmãos? Quem é Deus? Você pode imaginar? Se você passear assim pela Bíblia e tiver alguns lampejos, se lembrar de alguns textos em que essa glória de Deus é de alguma forma declarada, você olha lá assim, Isaías capítulo 6, né? Isaías tem aquela visão da glória de Deus, tantas outras visões, Apocalipse mesmo, cheio de visões assim, que você olha para Deus e você fica assim desconcertado. E a natureza, a essência de quem Deus é, aqui o texto está dizendo que nos foi dado pelo divino poder de Deus, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que é a mesma coisa de santidade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional, é porque você tem uma relação direta com esse Deus completo, daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Deus.
pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas, promessas que eu já fiz alusão delas aqui mais no começo do culto, para que por elas vos torneis, por todas essas promessas. A mais forte de todas é o próprio Deus habitando em nós, por meio do Espírito Santo. Era promessa, promessa cumprida. E promessa também é o seguinte, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é duas coisas na sua vida. Ele é selo. O selo, ele garante que a carta vai chegar. Eu esqueci o outro agora, o que é? Ele é selo e... Fugiu aqui, memória curta. Penhor, obrigado, irmão. Isso aí. Eu sempre falo isso aqui, né? Já falei 1 milhão de vezes, mas deu uma... E penhor, ele é o penhor da nossa herança, quer dizer, a garantia, e por outro lado, ele é a garantia do selo, que também é a garantia de Deus. O selo ali marca que tem uma autoridade que está dizendo que aquilo ali vai chegar. E aí, essas promessas fazem de nós coparticipantes da natureza divina. É o que Deus está operando na igreja dele hoje, dando a nós a natureza de Deus. Então, o povo de Deus, a igreja de Deus, por isso que eu estou falando da importância de ser membro, esse povo é um povo que participa da glória de Deus. Olha só, vamos refletir aqui em João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim lá, João 1,14. E o verbo, com V maiúsculo, quer dizer, Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Jesus tinha umas luzinhas brilhando nele, assim, igual a árvore de Natal. Que glória era essa que era vista? A vida de Jesus. A vida de Jesus refletia plenamente quem Deus é. Por mais que não houvesse nele nenhuma aparência. Não tinha nada de atrativo no físico de Jesus que dissesse, esse aí é um Deus, né? Tipo um Thor lá dos Avengers lá. Não tinha em Jesus nenhuma aparência para que dissesse, ele é um Deus, né? Não tinha aparência, mas a maneira como ele se manifestou e a maneira como ele viveu, demonstrava, refletia a glória de Deus, assim como Adão refletia a glória de Deus antes do pecado, e assim como eu e você devemos refletir, porque tudo começa com a criação do homem em mais semelhança de Deus, e tudo que Deus está fazendo é transformando a nossa vida, levando a gente de volta ao estado original, que é o estado glorioso de ser em mais semelhança de Deus. Então, o crente nota 10, assim como Jesus, ele dá importância à glória de Deus. Jesus Cristo manifestou quem Deus é em todos os momentos, em todos os atos da vida. Quem é que poderia dizer o que Jesus disse? Qual de vós me aponta pecado? Não. Qualquer um aí. Quem é o primeiro aí? Fala aí. Por quê? Porque, como ele também disse em outro momento, eu faço somente a vontade do meu Pai. O meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. E ele queria a vontade do Pai o tempo todo. Por isso que desde o princípio, lá, quando ele foi ungido para o ministério, que o Espírito Santo desce sobre ele, o Pai diz, está aí o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Tudo que ele faz me dá prazer. Todos os seus feitos, todos os seus atos, são um reflexo da essência de quem eu sou. Esse é o Filho amado, o unigênito do Pai. Agora, ele veio unigênito e deixou de ser. Jesus não é mais o unigênito de Deus. Na sua graça e misericórdia, ele se fez o primogênito de muitos irmãos. E a igreja de Deus é aquela habitação gloriosa que lá no final, lá no Apocalipse, ela é plena da glória de Deus. Mas é o que Deus quer fazer na sua vida. E aquilo para que Ele te chama. E se você é um crente de verdade, você se preocupa com a glória de Deus, quer manifestar Deus nas suas decisões, nos seus atos, na sua conversa, na maneira como você revida os ataques que você sofre, na maneira que você reage a um mundo que é perverso, como Jesus
lidou com o mundo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O mundo vem te atropelando, e aí que você... trombada. Aí você faz o quê? Tá trombando em mim? Agora, se você de repente está ali andando no centro da cidade, vem alguém, dá aquela trombada nas suas costas, quase te derruba, você vira e você vê que o indivíduo é deficiente visual. O que você faz? Opa, ele não podia fazer diferente, ele não vê, ele não fez isso por intenção, ele não pode não tropeçar, ele não pode não bater em alguém. Eventualmente, é claro que o deficiente visual anda aí, se locomove, não fica trombando em todo mundo não, mas se ele dá uma topada em alguém e a pessoa não viu, a hora que ele vê, é cego, é deficiente visual, aí a pessoa fica desconcertada. Então, quando o mundo te bate, não é porque ele não tem o Espírito de Deus, o Espírito que está nele é um individualismo. O que ele faz só para si. Ele bate em você, ele vai atropelar você, vai passar por cima de você para conseguir os seus próprios interesses. Mas Jesus não buscou o seu próprio interesse. E o crente nota 10 não busca o seu próprio interesse, porque o seu interesse é a glória de Deus e ele tem a esperança da glória. E então ele vive no presente, já na expectativa da glória. Então, ser um crente nota 10 é se importar com a glória de Deus. Um crente nota 10 tem um sério compromisso com a glória de Deus. E quando você é membro da igreja, nós esperamos isso de você, a igreja espera isso de você, a igreja é instituição com suas falhas. Aquela igreja é instituição que não consegue saber quem é crente de verdade ou não. Todo mundo que diz sim, eu creio em Jesus, é batizado, se torna membro da igreja. Mas você sabe se você crê em Jesus pelos atos que você pratica. Se quando você peca, você se entristece e quer consertar, você é de Deus. Se quando você peca, você... ainda bem que ninguém viu, e toca para frente. O seu versículo é aquele último lá do Apocalipse aí. Mas quanto aos cães, os abomináveis, sua paz será no lago de fogo e enxofre. Você pode enganar quem você conseguir enganar, mas a Deus você não engana. Não engane você mesmo. Se você tem andado de coração duro, reflita. Você precisa de conversão, precisa mudar, precisa se entregar a Jesus. Jesus quer salvar você, mas Ele não está pedindo esmola não, Ele está salvando pessoas que Ele mesmo está quebrantando o coração e está mudando a vida deles. Então esse é o primeiro ponto aqui do que é, da importância de ser membro. A importância está na glória de Deus. Agora, o que mais é importante para Jesus e para o membro nota 10? A edificação da igreja. O membro da igreja tem que se importar com a edificação da igreja, porque Jesus se importa com a edificação da igreja. E João capítulo 17, talvez seja o capítulo mais que me arrebenta, eu não sei, tem capítulos que são lindos. Para mim, João capítulo 1 talvez seja o capítulo mais lindo da Bíblia, mas João capítulo 17 talvez seja o capítulo que mais me quebranta o coração, porque Jesus está prestes a ser crucificado, e ele tem alguma conversa com os discípulos, meio que últimas conversas, e ele sabe que tem muita coisa ainda não resolvida. Ele até promete o Espírito Santo que vai vir, vai resolver as coisas, vai ensinar as coisas que eles ainda precisam saber, e vai ser o companheiro deles. E aí Jesus vai e começa a orar, e começa a falar com o Pai na frente dos discípulos, e ele começa a orar pelos discípulos, e ele começa a orar por nós, porque ele fala, não é só por isso. Vamos lá, olha aqui, João 17, 20 e 21 só. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que, ou seja, por que eu estou rogando? Com esse propósito, a fim de que? Com o propósito de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que Jesus está apelando aqui para a unidade da Trindade nessa oração. Irmão, não tem nada mais unido que a Santa Trindade. Não tem nada mais. Não tem nada que...
Qualquer elemento da natureza aí, você vai encontrar qualquer elemento, ele é composto de vários átomos diferentes. Quem estudou química, pelo menos um pouquinho, né? Sabe que todos os átomos, todos os materiais, tudo que existe é composto de átomos e diferentes átomos. E aquele negócio é fantástico, a unidade ali, né? Aquelas moléculas, aquilo você não consegue dividir. Quando arrumaram um jeito de dividir, deu bomba atômica. Mas não chega a se comparar ao que é a unidade da Trindade, porque por isso chama Trindade. É porque ao mesmo tempo que há ali 3 pessoas, há um só Deus. Não é uma pessoa só, são 3 pessoas. E é um só Deus. E Jesus orando, será que Jesus estava fazendo fita aqui, irmão? Ele estava assim, Jesus era meio exageradinho, ele fez uns exageros assim, mas não é para a gente levar em conta. Ou é para a gente levar em conta? Eu acredito que é para levar em conta. Ele falou assim, ele falou com o Pai, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui pegou pesadíssimo. Jesus falou algo assim que eu não posso ignorar. Ele está falando do corpo, Jesus está falando do corpo, da unidade do corpo, da unidade da igreja. E ele está falando da unidade na diversidade. E ele está contrariando a ideia da individualidade, que foi o problema lá dos coríntios, que não estavam discernindo o corpo. Ele está dizendo aqui que o povo de Deus é um povo que cuida uns dos outros. Isso é mais do que um método, isso é a própria imitação de quem Deus é. A igreja tem que buscar unidade porque nós somos imitadores de Deus em todos os aspectos possíveis. Ontem no pequeno grupo a gente foi questionado sobre essa questão de imitar a Jesus, né? E foi assim, consenso, uma grande dificuldade de imitar Jesus. Alguns disseram assim, eu acho que nem chegou a imitar não. E aí eu disse assim, irmãos, vamos considerar que imitação nunca é o original. Nós estamos falando de imitação, nós não estamos falando de igualdade. Mas o que Jesus está falando aqui é que a unidade da igreja, ela imita a unidade que há na Trindade. E você não pensa na divisão da Trindade. A Trindade, irmãos, para você ter uma ideia, a Trindade não precisa de nada além dela. A criação, tudo que Deus criou por altruísmo. Deus não ganha nada com essa criação. Deus não precisa de nada fora da Trindade. Não há nenhum prazer que Deus já não tivesse na própria Trindade. Quando o Pai diz, ele diz a respeito de Jesus, nele eu tenho todo o meu prazer, eu não preciso de mais nada, a não ser esse Filho, sabe, o Espírito Santo. A Trindade, ela não precisa de nada exterior a ela mesma. Tão perfeita a unidade, tão maravilhosa a unidade. E quando Deus nos criou, e tem 2 aspectos que se assemelham muito, que Deus usa até como comparativos, o casamento, a união entre um homem e uma mulher, no qual os 2 se tornam uma só carne, e a igreja. E ele usa um como comparativo do outro. E que no casamento é o único estado no qual a Bíblia diz que e se tornam ambos uma só carne. Aí eu diria assim, mas quando a mulher está grávida e a criança está no ventre dela, a unidade me parece mais perfeita do que a unidade de um homem e uma mulher. Não. Porque aquela criança gerada ali, ela está sendo gerada para sair dali, para se distanciar dos pais. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa é a ordem natural. A ordem natural não é a permanência do filho com a mãe, mas é a ligação do filho com a esposa, da filha com o marido.
E Deus diz que essa unidade, que é reflexo da Trindade, é uma ilustração do que significa a igreja. Por isso que ele vai usar a linguagem de noiva. Olha, a noiva que desce do céu, a noiva do Cordeiro. Vocês estão entendendo a ligação das coisas? Como que isso tudo é assim, ó, unido. Então, irmãos, não é individualidade. O povo de Deus cuida uns dos outros. Não é o método da igreja ser igreja. Isso é a essência do que é a igreja. Se não tiver isso, não é que tem que corrigir o método, não. Se não tiver isso, não tem igreja, porque isso é operado pelo Espírito de Deus. Quem faz isso acontecer de verdade é o Espírito, porque é o Espírito que nos conduz a cuidar uns dos outros. E aquele que não participa do cuidado uns dos outros não tem sido impulsionado pelo Espírito de Deus. Eu nem chego a dizer que não seja crente, mas no mínimo está apagando o Espírito de Deus na sua vida, está entristecendo o Espírito, e nós temos ordens diretas de Deus para não fazer isso. Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, porque o que o Espírito faz, se você for olhar a obra do Espírito Santo, o Espírito coopera com a obra de Cristo. Então é interessante que o Espírito não chama glória para si mesmo, você já notou? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a gente não faz um culto para o Espírito Santo, nós glorificamos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós não dividimos, não, esse aqui é um culto para o Pai, não, esse aqui é um culto para o Espírito. E se você olhar, o que o Espírito faz é glorificar Jesus. Assim como Jesus não chama glória para si mesmo, ele glorifica o Pai. Irmãos, aí vai ampliando para um lado que nem dá tempo, nem sei se eu consigo explicar, porque eu chego a um ponto que eu fico assim, a não compreender mais a grandeza dessa Trindade, mas nós fomos chamados para isso, para cuidar uns dos outros, vida na vida. A minha vida aberta para você, a sua vida aberta para mim, eu cuido de você, você cuida de mim. A Bíblia diz assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Amor é dívida, nós temos dívida de amor uns para com os outros. Os mandamentos se cumprem em dois: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu vou te falar, amar a Deus sobre todas as coisas vai aparecer no amor ao próximo, porque como é que você vai ficar mandando beijinho para Jesus? Não, eu amo tanto, aqui eu estou cumprindo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Não, você vai demonstrar o amor agindo como Jesus, de modo que Jesus agia na terra e o Pai referendava e dizia, ele está fazendo o que me agrada. O próprio Jesus disse assim, olha, eu não posso dizer ao contrário, porque realmente eu faço somente o que o agrada. Se eu falar para vocês que não é, eu estou mentindo para vocês, Jesus dizia. Eu agrado o Pai sim, e o Pai me ama, e eu amo o Pai. Eu estou nele, ele está em mim. Vocês querem me apedrejar por causa disso? Mas como é que eu não vou dizer para vocês? A verdade é exatamente essa, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Filipe disse para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala, Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. E eu e você precisamos, se queremos ser esse crente nota 10, temos que ter um sério compromisso com a edificação. Edificação fala de construção, nós estamos sendo construídos, nós somos cheios de falhas, buracos, problemas que nós tratamos uns dos outros por meio da palavra, no poder do Espírito Santo. Nós fomos chamados, 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor. Nisso, 2 pontos. Agora nós vamos saber o que é o amor. Lá tu fala assim, vou dizer para vocês como é que você sabe o que é o amor. Nisto conhecemos o amor, 2 pontos. Que Cristo deu a vida por nós, o amor de Deus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Devemos, dívida. Então, ser um crente nota 10 é dar uma séria importância à edificação dos irmãos. Não é uma questão de individualidade. Se você só se preocupa consigo mesmo, se você tem a própria igreja como algo só para si, para você receber, tem um problema na sua vida. Porque a obra de Jesus, ela começa em mim, mas depois ela passa a ser através de mim.
De fato eu recebo de Cristo, mas não recebo para guardar, eu recebo para dar, eu recebo para distribuir. E isso leva para o terceiro ponto aqui, que para Jesus e para um membro nota 10 tem que ser de alta importância, que é o testemunho do Evangelho. E aqui eu estou dizendo, irmão, preste atenção, eu não estou dizendo assim, falando essas coisas para você, olha, você precisa se preocupar com a glória de Deus. Vamos se preocupar com a glória de Deus. Você precisa se preocupar com a edificação do irmão. Vamos nos preocupar com a edificação do irmão. Você precisa se preocupar com o testemunho do Evangelho. Vamos nos preocupar com o testemunho do Evangelho. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que se é crente, tem isso. Tem isso. Examinai-vos para saber se vocês realmente estão na fé. Deixa eu dar um exemplo então aqui sobre o testemunho do Evangelho. João capítulo 12, verso 9 a 11. Dentro lá daquela passagem da ressurreição de Lázaro. Eu destaquei esses versículos aqui, do 9 a 11, que diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O povo de Deus é um povo que testemunha os milagres, porque Deus realiza milagres na nossa vida, e Ele testemunha dos milagres. Eu vou dizer para você, se houve ressurreição, tem testemunho. Ah, mas eu nunca vi ressuscitar. Irmão, se você nasceu de novo, você foi ressuscitado, porque você estava morto. A ressurreição aconteceu na sua vida. Jesus tirou você de uma catacumba muito pior do que aquela que o Lázaro estava. Você não passou, a maioria de nós aqui não passou só 4 dias dentro da cova, não. Passou talvez muito tempo, anos talvez, até que Cristo chegasse na porta e gritasse o seu nome e dissesse: sai para fora. E se há ressurreição, e se você sabe o que é nascer de novo, se você nasceu de novo, tem testemunho. E é o que acontece, o povo quer matar, né? Porque o povo, quando vê um ressuscitado, fica crendo. O povo ia lá, via Lázaro e fala assim: não é possível. Como que eu vou dizer que esse não é o Cristo? Se eu estou vendo na vida dele que ele foi ressuscitado. Está aqui o ressuscitador, está aqui o ressuscitado. Se há ressurreição, tem testemunho. E quem testemunha se arrisca. Mas não pode fazer diferente porque é a própria vida. O que o Lázaro vai fazer agora? Vai fingir de morto? Ô Lázaro, estão querendo matar você lá. Você não acabou de levantar e eles querem jogar você na cova de novo, Lázaro? Estão querendo te matar? Por quê? Porque o povo está crendo. Aí Lázaro fala assim: fazer um plano com as minhas irmãs aqui, ó. O negócio é o seguinte, eu vou voltar lá para a catacumba, vou ficar lá dentro. Quem chegar aqui vai me ver aqui, ó, morto. Parece que tem gente que está fazendo isso, mas eu falo que não faz. Quem não testemunha, possivelmente não nasceu de novo. Irmão, porque testemunho, a gente já explicou aqui, testemunho é diferente de fazer uma pregação. Às vezes o testemunho é o testemunho do cego, o cego de nascença. Aí Jesus foi lá e curou ele. Ele nem viu. Quem curou ele? Não deu para ele ver, mas ele agora está vendo. E o negócio pegou lá, porque o povo ficou muito revoltado. Quem é esse? Como é que foi isso? Ele era cego mesmo? Isso deve ser golpe? Traz aqui, vamos investigar. Traz lá os pais. Nem os pais do cego queriam dar moral para ele, porque ele já tinha 40 anos, e os pais... Vocês estão falando que Jesus, vocês são aí do Jesus também? Porque eles sabiam que já tinham prometido: quem falar que Jesus é o Cristo, nós vamos expulsar da sinagoga. Aí chegam os pais lá, e aí, o que vocês falam? Vocês também estão falando que Jesus é o Cristo? Esse moço é cego mesmo, o filho de vocês, ou é um impostor? Aí eles falam assim: olha,
A gente não sabe de nada. A única coisa que a gente sabe é que o nosso filho nasceu cego. Agora ele, idade já tem, pergunta para ele. Eu não tenho nada com isso. Aí chega para o cego, e aí, o que você fala? Eu já falei para vocês querem ser discípulos de Jesus também? Ah, nós somos discípulos de Moisés e tal, bota esse cara para fora, escorraça ele para fora. E o que você diz desse que te curou? Ele fala, eu não sei. Eu não sei responder o que vocês estão falando. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Isso, eu sei. Eu sei que Jesus me libertou. Eu sei como Ele tem mudado o meu pensamento. Eu sei como Ele tem guiado as minhas decisões. Eu sei o que mudou na minha vida. Eu sei o que Ele tem mudado. Você sabe? O que Jesus mudou na sua vida? Coisa nenhuma. Você precisa de Jesus. Você ainda está morto nos seus pecados. Porque o dia que Jesus entrar na sua vida, Ele vai dar sentido para a sua vida. Ele vai começar a abrir os seus olhos e você vai ver. Que triste, irmãos. Quantas vezes eu estive diante de mortos vivos. Mortos vivos. Membro de igreja. Membro de igreja. Morto. Sabe o que acontece com o morto? Você pode bater nele, você pode fazer o que você quiser com ele, ele não reage. De vez em quando, eu tenho uma crise ninja com um morto. Eu estou ali pregando o evangelho, falando e tal. Aí parece que nada cai. Aí eu começo, pá, 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 pá. Eu já falei com o cara assim, e você vai para o inferno. Então, não faz a menor diferença. Você sabe que você está afrontando a Deus, olha isso aqui, você não tem consciência. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, nem muitas vezes. Eu fico assim, eu fico triste, porque eu creio no céu e eu creio no inferno também. Eu creio na misericórdia, na graça salvadora de Cristo Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim, eu sei o que Ele faz por alguém, e eu sei o que acontece com os que desprezam a sua palavra. Eu olho, eu choro, não tem nada que faça o morto ressuscitar, a não ser o poder de Deus, o Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu coração corta, mas eu não tenho o poder de dar vida, só Deus tem o poder de dar vida. Mas eu tenho o poder e o dever de testemunhar. E o membro de Cristo, que de fato é testemunho, ele pode não saber muita coisa, mas ele é capaz de dizer o que Jesus tem feito na sua vida. Ele tem o desejo de andar com Deus, ele tem o desejo de conhecer a Deus, ele não pode fazer diferente. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então, o crente, nota 10, esse membro do corpo de Cristo, assim como Jesus, ele tem um compromisso sério com a evangelização. Então, quero terminar essa reflexão aqui, retomando um pouco as coisas que eu falei aqui desde o início. Ser membro da igreja. A igreja, não falei de igreja, da igreja de Jesus. Não tem nada a ver com nenhum tipo de associação ou membresia, de clube, de qualquer coisa que exista na terra, porque diz respeito a ser membro do corpo de Cristo. Isso tem uma implicação para você, se você é membro de Cristo, se você aspira a ser um membro, nota 10, desse corpo, que é o corpo santo de Jesus Cristo. Não é do seu jeito. Jesus não amaciou para ninguém, ele falou, o meu caminho é apertado, estreito, é pouca gente que acerta com ele. O caminho que conduz à perdição, ao contrário do meu, é largo. Jesus falou para os... Primeiro ele deu pão, né? Jesus é bom, né? E o povo com fome deu pão para eles, comeram o pão. Aí depois o povo veio para fazer ele rei à força. Ele fala que eles queriam fazer ele à força rei.
Por quê? É igual pegar um gênio da lâmpada, né? E prender o gênio da lâmpada, né? Nós vamos prender, ele vai dar pão para nós todo dia. Ele vai ser rei. Nós vamos fazer ele rei. Aí Jesus falou com eles: o verdadeiro pão é o pão que desce do céu. Deixa eu falar com vocês aqui: se vocês não comerem do meu corpo, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Jesus foi rasgado, o povo falou assim: canibalismo? Que isso? Que discurso é esse? Que conversa é essa? E eles foram afastando. Ah, estranho. Você viu o que ele falou? Você deve ter ido pelo caminho. Rapaz, não tem pão que paga um negócio desse, né? Você viu o que ele falou? Tem que comer carne de gente e beber. Por quê? Porque cegos espiritualmente. Porque eles não entenderam o pão do céu. Eles não entenderam quem é Jesus. E Jesus está dizendo para eles, em outras palavras: vocês vão mais para o quinto dos infernos, porque o interesse de vocês, eu conheço quem é que tem esse interesse individualista aí, é Satanás. Vocês são filhos do diabo. O negócio de vocês é encher a barriga, o negócio de vocês é só se dar bem, e vocês vieram atrás de mim para se dar bem, pois vão se dar mal, porque quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, quem não for um comigo, quem não assumir tudo que eu assumi, quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não tem parte comigo. Eu não faço questão nenhuma de vocês, vai tudo embora. Eles foram embora. Jesus vira para os 12 e falou assim: vocês não querem ir embora também não? O caminho está ali. Aí, igual a gente está aqui hoje ouvindo uma mensagem dessa que faz a gente tremer, a gente vai e fala igual Pedro, fala: Senhor, para onde? Para onde iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Então, irmão, é comer a carne e beber o sangue. Sabe por que a gente come o pão e bebe o vinho? É para a gente se lembrar que Cristo está em nós, é para a gente se lembrar da nossa unidade com Cristo e uns com os outros. É isso que significa a ceia do Senhor, a nossa unidade com Cristo no seu sacrifício, onde o nosso pecado foi pago, e a unidade que nós temos por sermos esse mesmo corpo. Então, irmão, é assim, não é do seu jeito, e não vai agradar você algumas vezes, e não agrada a mim algumas vezes não, mas eu não estou aqui para fazer o que me agrada. Como se Jesus, irmão, dizia: não estou aqui para fazer minha vontade, mas a vontade do Pai, eu vou ter minha vontadezinha. Eu já ouvi um morto falando: eu vou pecar, mas Jesus me entende. Eu vou continuar no pecado, mas Jesus me entende. É só um morto mesmo para falar um trem desse. The Walking Dead. Não está vivo não. Então todo mundo, Jesus falou que é assim, mas você, Ele te entende. Olha, você ganhou na loteria do pecado. Você tem direito a pecado, milhões de pecados. Você pode ficar no pecado. Todo mundo tem que santificar a vida e andar no caminho de Deus, mas você, Jesus te entende. Ele me jogou essa na cara assim. Tem que comer da carne e beber do sangue de Jesus. Quem não quiser ter unidade com Jesus e andar com Jesus, não perca seu tempo tentando ser membro de igreja, não, porque ser membro de igreja não resolve sua vida. Tem que ser membro do corpo de Cristo. Agora, a igreja se expressa na igreja local, então a gente tem que ter unidade, porque nós temos que edificar uns aos outros, nós temos que conhecer uns aos outros, nós temos que usar a palavra de Deus uns com os outros. Não existe uns aos outros sem os outros. O eu sozinho não funciona. Então, qual a importância de ser membro da igreja? Em primeiro lugar, a glória de Deus, não a glória própria. O mundo busca glória própria. O que é glória própria? Se a glória de Deus é Deus se manifestando, a glória própria é o quê? Eu. As minhas ideias, o que eu quero. Se você amar Jesus, se você amar o Pai, você vai amar o caminho de Jesus, mesmo que seja o caminho da cruz. Você vai desejar a glória de Deus, dê o que der. Você vai viver igual o apóstolo Paulo disse assim: eu sei o que é ser exaltado, também sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser bem recebido, eu sei o que é ser apedrejado. Eu sei de tudo, eu tenho experiência. Mas eu não desvio do caminho. A glória de Deus. Qual a importância de ser membro da igreja? É importante a edificação do próximo.
Mas o mundo, todo mundo está aí construindo a sua própria vida. Eu tenho visto muita gente dando aquelas respostinhas fajutas que tem lá na Bíblia lá. Deixa primeiro eu sepultar os meus pais, deixa primeiro eu isso, deixa primeiro aquilo. E não entende que o Evangelho é enquanto eu sepulto os meus pais, enquanto eu compro um campo, enquanto eu faço tudo o que eu tenho que fazer, eu vivo esse Evangelho. Eu vivo esse Evangelho. Então, a edificação do próximo não dá assim, Hoje eu estou lembrando de coisas que eu ouvi de gente crente. Um sujeito chegou para mim e disse assim: pastor, tenho muita vontade de servir na obra de Deus, não consigo, não tenho tempo, meu trabalho é tão... Mas eu estou quase aposentando. Quando eu aposentar, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Irmão, o sujeito não ficou 2 semanas aposentado, pegou outro emprego. Porque ele dizia que ele ia vir, eu vou visitar, eu vou fazer, eu vou acontecer, só falta eu aposentar, porque eu tenho que... Conversa fiada, para cima de Moar, não dá, meu irmão. Nós somos pecadores demais, por isso que pede perdão a Deus. Você acha que você não é capaz de falar uma bobagem dessa, mas presta atenção no seu coração, se você não está falando um trem desse para Deus, às vezes você está falando agora, Senhor, só mais 15 minutos, né? Quanto tempo que você está adiando o compromisso com os seus irmãos, de cuidar dos seus irmãos? Você tem tempo só para a sua própria vida? Satanás também, e o mundo também. É assim que o mundo vive, é assim que Satanás vive. Não é assim que o corpo de Cristo vive, não. E terceiro é o testemunho do Evangelho, né? Agora, tem pessoas que falam assim: não, mas eu tenho maior dificuldade para testemunhar. Aí ele compra uma camisa, ele fala: tá vendo, comprei essa camisa, ó, ela vem com um botão sobressalente, 2, que se soltar, eu posso costurar, ela tem a marca tal, custou tanto, olha ela como que ela veste bem e tal, estou usando essa camisa, eu tenho ela há muito tempo já, porque ela é durável e tal. Ele testemunha de qualquer coisa que ele acha bom, mas Jesus ele não testemunha. Será que ele acha Jesus bom? Eu não sei, quando falar de Jesus, deixa eu falar aqui para você, não será, talvez, que você tem vergonha de estar com Jesus? Tem vergonha de ser reconhecido como aquele que estava junto com o Galileu? Você não tem vergonha? Fala aí, peraí, você tem sotaque de Galileu, você estava com o Galileu, e aí você xinga um palavrão que é para ter certeza que você não é crente? E você quer vir aqui no culto, falar com o pastor, com seus amigos crentes: olha, puxa, eu tenho tanta dificuldade de falar do Evangelho. Você tem vergonha de Jesus, né? Não, fala a verdade. Você nega Jesus 3 por 4, não é 3 vezes, é 3 por 4, antes do galo cantar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus já sabia que você ia negar, mas Ele está esperando por você lá na praia para pegar você de volta, falar: você me ama? Então conserta a vida e cuida das minhas ovelhas. Jesus continua amando você, que está negando Ele na escola, que está negando Ele no trabalho, que está negando porque não fala, porque não testemunha. Você testemunha de tudo que tem no mundo: a televisão que você comprou, a viagem que você vai fazer, o que o seu time ganhou, o que não sei o que, tudo você testemunha, a piada que você aprendeu, tudo sai da sua boca, mas não sai Jesus. Você está negando Jesus, fingindo que você é igual a todo mundo. Será que é isso? Eu não sei, mas eu sei que tem gente que nega Jesus, como Pedro, e que é um escolhido de Deus, e que Jesus está encontrando você. Talvez a praia é hoje, Jesus está falando com você: para com isso, e cuida dos teus irmãos, e seja igreja de Deus, e ame o que eu amo a igreja. A igreja eu chamo ela de noiva, eu vou voltar por causa dela, e eu quero você sendo a minha igreja, vivendo como minha igreja. Então, irmão, um membro nota 10 não é nada mais, nada menos que um crente nota 10. Porque membro não é membro de igreja, é membro do corpo de Cristo. Quando a gente usa
linguagem de membro da igreja, nós estamos falando da igreja espiritual, a igreja que é o corpo de Cristo. Então é simplesmente ser crente. Ser um membro nota 10 é ser um crente nota 10. E eu quero orar com você agora, eu quero lembrar um versículo que eu até citei assim, sem só um pedacinho dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você ouvisse esse versículo que está em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que é importante para você? É importante ser membro de Cristo? Qual a importância da membresia? Qual a importância de ser membro? Eu queria que você refletisse se a glória de Deus é importante. Você quer que as pessoas vejam Jesus na sua vida, né? Escutem de Jesus, mas se a pessoa possa ver em você e falar assim: cara, seu comportamento me constrange, sua maneira de agir, o que é que tem? Não, eu fico até, o que está acontecendo? Aí você fala: não sou eu, é Jesus. Porque você sabe que a pessoa está vendo alguma coisa que não procede de você, é a glória de Deus. Você se importa em cuidar dos irmãos? Porque tem muito irmão precisando. E eu te falo uma coisa, você pode até ter condição de cuidar agora, mas você também vai precisar ser cuidado, porque você também precisa. Todos nós precisamos. Como disse, foi até pregado aqui no domingo, o pé não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa do olho, e assim sucessivamente. Mas você se dispõe a cuidar, porque quando eu tropeço, a minha mão segura a minha queda. Geralmente a minha mão que leva a primeira, minha cara, meu rosto é protegido, porque a minha mão ela se doa pelo meu corpo. Você se doa pelo irmão, você pode dizer isso, porque Jesus quer ver você se doando, e quer também que os irmãos se doem por você. Isso que é a igreja de Deus. Depois eu quero saber, e você precisa se perguntar, se o testemunho do Evangelho é algo caro para você, porque você sabe que é por meio do testemunho do Evangelho que pessoas são salvas. E que alguém como você, que um dia foi perdido e foi encontrado, está lá fora, precisando igual você, sofrendo igual você sofria. E essa pessoa precisa ouvir o Evangelho. E Deus não vai mandar anjo. Ele já tem o corpo dele aqui na terra, não vai mandar anjo. Considere essas coisas, pede perdão a Deus no que você precisar, e pede a Deus para Ele fazer de você um crente nota 10. Senhor Jesus, como nós somos falhos, sem Deus, olhar para essas belezas da Tua palavra, faz a gente ver a feiura da nossa própria vida. E quantas coisas precisam ser corrigidas na nossa vida, Senhor. Eu peço que o Senhor me perdoe, Senhor Deus, quando eu procurei a minha própria glória, Senhor Deus. Quando eu falei o que eu não devia, ofendi e não glorifiquei o Senhor. Quando eu fechei meu coração e não perdoei, diferente do que o Senhor faz. Ah, Deus, perdoa os meus pecados e faz brilhar em mim a glória do Senhor, que eu possa viver como o Senhor viveu, Senhor Jesus. De tal forma que agora, sendo um filho do Senhor, o Senhor Deus também possa dizer de mim: está aqui o Enoque, meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Que o Senhor faça isso na minha vida, meu Deus. Que o Senhor me ajude a edificar os meus irmãos, mesmo quando eu estou cansado demais, mesmo quando eu estou com mais vontade de cuidar da minha própria vida. Mas se o Senhor estivesse cuidando só das tuas coisas, dos seus interesses dentro da Trindade, eu estaria perdido. O Senhor não age assim. O Senhor sempre está comigo nos meus problemas, e eu quero estar junto com os meus irmãos para fazer o que o Senhor mandou fazer: chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. O Senhor diz para eu estar ajudando o irmão a carregar as suas cargas. Me ajuda, Senhor Deus, me ajuda a edificar os meus irmãos, e me ajuda a testemunhar, não só quando eu estou com o microfone falando na igreja, mas quando eu estou lá numa conversa trivial com meu vizinho.
Uma conversa aparentemente trivial lá no mercado, ó Deus, lá comprando a carne, como o Senhor me deu a oportunidade de testemunhar hoje. Mas faz isso ser comum na minha vida, porque não tem sido comum, Senhor. Eu quero mais. Eu quero testemunhar do Senhor. E cada um aqui está fazendo a sua oração, e alguns nem sabem muito como falar, mas concordaram com essa mensagem, Senhor. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração. Que a graça do Senhor, nosso Deus, seja sobre nós. Que o amor de Deus Pai esteja sobre nós. E que a comunhão do Espírito de Deus, aquela comunhão descrita em João capítulo 17, seja verdade em nós, agora e sempre. Amém.